Olá, como vão todos, colorados e coloradas, canal Colorado Coerente. Vamos falar um pouco de Inter, que é o que nos resta, e torcer para que o jogo hoje a gente possa, primeiramente, ser agressivo, chutar a gol, poder fazer jogadas de triangulação, porque um jogador profissional, ele tem o dever de poder fazer isso e de ser cobrado depois, né? Porque os fundamentos, minimamente, um jogador de futebol tem que saber executar dentro de campo. A torcida quer ver vontade, quer ver um time que tá afim, tá com gana de vencer, não um time perdedor que infelizmente é o que está na figura do Marcelo Medeiros. Foi uma gestão que mais errou do que acertou, infelizmente, principalmente da prospecção de jogadores, porque eles pegaram vários jogadores médios e ruins e fizeram com que a gente gastasse um dinheiro significativo neles, em vez de ter pegado 5 bons jogadores que realmente resolvessem o problema. Porque se a gente for pensar, o time titular do Inter poderia ter o Kehler, o Danilo Fernandes ou o Daniel, que a gente estaria muito bem servido. O Lomba, infelizmente, ele fez grandes defesas, ajudou o Inter durante um tempo, mas eu acho que acabou. Tá muito mal, entrega todo. Aqueles pênaltis contra o América Mineiro foi uma vergonha. Ele facilitava a vida do batedor e se jogava muito antes do batedor cobrar. Foi assim uma tristeza. A gente não tem goleiro. Pelo menos o Lomba não é goleiro pro Inter. E um dos nossos 2 goleiros jovens, ou o Danilo Fernandes, tem que ser o nosso goleiro. Na lateral esquerda, o Léo Borges mereceria uma chance. Aí o Moledo e o Cuesta poderiam compor a zaga. O Heitor tem que ser titular. O Rodrigo Dourado e o Edenilson tem que ser nossos 2 volantes. O Maurício, o Patrick, o Thiago Galhardo e o Yuri Alberto tem que ser o time. E não é muito difícil de fazer isso. E a gente tem que lembrar uma coisa também. Vamos fazer um exercício de imaginação. Se o Guerreiro pudesse jogar, o reserva dele seria o Yuri Alberto. Se o Bosquilha pudesse jogar, o reserva dele seria o Maurício ou o Marcos Guilherme. Para reserva, o Marcos Guilherme é útil, mas o Maurício é muito bom. Poderia ser o reserva do nosso Bosquilha. Aí a gente tem a lateral direita, o Saravia é o titular e o Heitor é reserva. Aí a gente tem o Rodrigo Dourado, nosso volantaço, ele é titular e o Johnny é reserva. Um baita jogador. Embora que a gente tenha o Edenilson titular e o Praxedes pode executar essa função no meio de campo, é um baita de um jogador jovem com muito potencial. Outra coisa que tem que ser colocado é que a gente teve muito azar, porque se a gente vê o nosso time titular, mais as peças de reposição, estando em jogo, a gente teria um puta time para fazer frente a todos, e mesmo assim a gente está fazendo, mas esse ano foi muito azar. E tem os jovens que eles não ganharam minutagem e não ganharam confiança do técnico, porque apesar do outro técnico, o Koldé, ter escalado jovens, ele não deu confiança, ele não utilizou eles durante o Gauchão, ele não utilizou eles durante o Campeonato Brasileiro para ter boas alternativas, porque o futebol de hoje ele precisa de vigor, velocidade, ele precisa de jogadores mais inteligentes. Aquele Caio Vidal, em pouco tempo que ele teve dentro de campo, ele se mostrou lúcido, inteligente. O Praxedes batendo pênalti se mostrou muito mais experiente do que aquelas porcarias que o Abel colocou, que foi o Rodinei, embora o Rodinei bateu bem o pênalti. E o Wendel e por aí vai. A gente tem que entender que os meninos têm que jogar. Caio Vidal, Peglo, o Mazetti na lateral direita, Nonato, Praxedes, o nosso zagueiro Pedro Henrique. E jovens a gente tem que utilizar os jovens. É importante demais se utilizar os jovens, porque eles vão dar o que o clube precisa, que é dinheiro,
títulos e status para o clube, porque hoje a gente está muito machucado. Por isso que eu acredito que o próximo presidente ele deveria trazer Miguel Ángel Ramírez, ou um europeu, mas o Miguel Ángel Ramírez em especial, porque ele gosta muito de utilizar os jovens, e com o Miguel Ángel Ramírez a gente poderia implementar o esquema do time principal em todas as categorias, para os jovens que estão desde lá da sub-12, já estarem ambientados e saberem o que o nosso técnico, no caso Miguel Ángel Ramírez, vai querer, e de repente a gente pode formar os próximos técnicos da base, mas se não der para trazer o Miguel Ramírez, que seja um estrangeiro, porque os brasileiros estão muito defasados, fora o Lisca, que seria um nome interessante, e acho que era só isso, o Lisca, porque o resto dos brasileiros eles estão muito atrás do que a Europa e o mercado sul-americano pedem, porque se a gente for ver, os técnicos argentinos eles saem pro exterior. Tem que ser algo muito bem colocado, mas dá para fazer isso. E outra coisa, os jovens tem que ser algo muito bem colocado para o ano que vem, porque sem dúvida nenhuma os jovens dão título, dão dinheiro e status ao clube. Tu não precisa encher um time de jovens, mas pelo menos no mínimo botar jovens na reserva e 2 ou 3 jovens titulares não faz nenhum mal, porque o Heitor não deve nada pro Rodinei, pelo amor de Deus, qualquer um vê que o Heitor é muito melhor, o Heitor ele cruza, o cruzamento dele é muito bom e são cruzamentos perigosos, onde o atacante, se ele estiver ligado, ele consegue fazer um gol. A outra coisa é na esquerda, o Wendel é muito burocrático, às vezes parece que ele tá sem sangue para jogar e não agrega. O Moisés é muito inconstante, ele pode dar um cruzamento pro gol, mas pode errar outros 5. É muito importante a gente compreender que ano que vem a gente tem condições de utilizar o nosso time titular, os bons reservas que eu enumerei anteriormente, que no caso se não tivesse o Saravia machucado, o Heitor seria reserva. Se não tivesse o Guerreiro machucado, o Yuri Alberto seria reserva. Se não tivesse o Bosquilha machucado, o Maurício e o Marcos Guilherme seriam reservas. Marcos Guilherme ele pode estar muito mal, mas ele é útil numa função quando tu quer fazer alguma coisa tática, onde tu quer fechar espaços, onde tu quer uma marcação mais forte. Pelo menos ele corre e pode ajudar muito. E o Johnny, que é um baita de um volante, um belo reserva quando não tiver o Dourado. E o Praxedes pro Edenilson, de repente dá para contratar? Sim, eu acho que seria importante contratar. Por exemplo, no Independente Del Valle tem um Preciado. Para a direita, caso saísse o Saravia, ou para fazer uma composição, para a gente ter 3 super laterais direitos. Outra contratação que seria muito boa seria o Vina do Ceará, um jogador muito útil, um jogador que faz gol, um jogador que tem sangue, não é um jogador assim apático e displicente dentro de campo. Tem o Couro, um jogador muito bom do Banfield, é um jogador rápido, que está sempre tentando, quebrador de linhas, é um jogador que tenta a jogada individual. Acho que seria muito importante. E quem sabe também o Vergara e o Campas do Tolima. Acho que com uma nova direção mais ousada e querendo que o Internacional possa ter o protagonismo que ele nunca deveria ter deixado de ter, acho que a gente pode ter boas chances de ganhar coisas importantes, porque a torcida como um todo ela tá cansada de ficar no quase. Nessas eleições, tava vendo os nomes, de repente, eu acho que o MIG só poderia vencer, eu acredito, se o Sonda fizesse, declarasse que iria investir, que nem faz o
o bilionário do Atlético Mineiro, que investe dinheiro, de repente essa direção teria chances. Porque, infelizmente, por mais que eles possam ter feito coisas boas, eles também se atrapalharam muito em decisões importantes que acabaram dificultando a vida do clube. Porque eu estava vendo numa entrevista o José Aquino. Ele queria ter dado a chance do Marcelo Medeiros ter ficado até fevereiro. Ele negou, ele não quis ficar. É foda isso. Eu tava com uma ideia errada, porque eu acreditava que parecia que eles tinham. Eu acreditava que o Aquino tinha dificultado a vida para que as eleições fossem adiadas, e isso teria acontecido para a gente estar nessas coisas conflituosas de agora. Se bem que não tem nenhum puritano dentro da direção, mas eu acho que se o Sonda não fizer alguma movimentação e claramente falando que vai de uma forma significativa ajudar o Inter, eu acho que os melhores candidatos, pelo menos que parecem, é o Aquino e o Pila. Só que esse Pila que eu tava vendo parece que é um pouco mais difícil, mas de repente o Aquino ou talvez o Alexandre Barcelos, embora ele tenha participado do MIG, então ele não é puro também, né? Mas também, quem sabe, o preponderante é quem sabe se o Sonda mostrar que vai ajudar o MIG, caso eles vençam, de repente seria uma boa, porque a gente está vendo que o bilionário do Atlético Mineiro está fazendo com o Atlético Mineiro, eles estão voando. Mas, num todo, eu acho que o Aquino deveria ser eleito. Parece ser a melhor opção. Mas, num todo, quem vencer tem que trazer união para o clube, tem que utilizar a base. É muito importante que a base tenha protagonismo. Tem que fazer contratações mais inteligentes, em vez de tu colocar vários recursos em jogadores médios e ruins. Coloca recursos em 4, 5 jogadores que realmente vão nos ajudar. A gente pode ter um grupo mais encolhido, mas esses 4 ou 5 jogadores vão ser de extrema importância para que a gente consiga ter triunfos, para que o torcedor colorado volte a sorrir, vendo o time com raça, vendo o time agressivo e vendo o time sendo protagonista, que é o que essa torcida maravilhosa merece, porque a pior coisa do mundo é ver mulheres, idosos e crianças chorando ou desanimadas, porque a alegria de ver a sua instituição e seu grande clube sendo protagonista e passando por grandes batalhas e conquistando os títulos, é ruim tu ver o que eu falei, crianças, mulheres, idosos tristes, porque eles sofrem mais que os outros torcedores, embora os outros torcedores sofram bastante, só que esses são mais emotivos. Mais ou menos isso. Valeu, torcida colorado, e